Salve, salve, pessoal. Bom, hoje eu vou falar um tópico que é bem interessante, na verdade, que é sobre energias renováveis. Eu vou falar aqui só de seis. Seis. Tem a do carvão também, mas eu optei por não pôr, já tinha muito aqui. Bom, vamos começar com os hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos eu quero dizer petróleo, tá? Vamos começar pelos seus benefícios. Foi a fonte de energia que impulsionou o desenvolvimento do mundo. Que impulsionou o desenvolvimento da primeira, segunda e, se não me engano, a terceira revolução industrial. Posso estar errado sobre a terceira, mas foi a que começou. Impulsionou tudo. É uma fonte de energia de alta potência e alta densidade energética, que com pouca quantidade de hidrocarbonetos você consegue produzir muito. É estável, ou seja, gera 24/7, 24 horas, 7 dias por semana. Ou seja, é sem parar. E hoje em dia tem um baixo custo associado. Bom, seus malefícios. Problemas geopolíticos. Falando assim, questão dos Estados Unidos e o Iraque. Questão dos Estados Unidos e os Emirados Árabes. Porque os Estados Unidos hoje em dia é o que mais utiliza petróleo, creio eu. Posso estar errado, novamente, mas ao meu ver é quem mais utiliza petróleo. E eles acabam comprando dos Emirados Árabes, né? É o único lugar que tem. Tem a Venezuela também, que se eu não me engano tem mais petróleo que os próprios Emirados Árabes. Só que o problema da Venezuela é problema político, né? Aí é mais difícil. Não é algo que você resolve com tanta facilidade. Se eu não me engano, o que impulsionou o crescimento da Venezuela na década de 70 foi o petróleo. Que hoje em dia foi cortada, né? Você coloca ali os amigos do presidente, né? Cargos importantes, acaba com a produção econômica, com a economia do país. Bom, outro problema é a poluição, tá bom? E ela pode ser considerada finita no curto prazo, mas tem muito petróleo para gastar, né? Muito petróleo. E tem seus problemas de vazamento de petróleo. Como, se eu não me engano, aconteceu em 2015, que vazou petróleo pra caramba. Deu aí todo um pitaco. Matou animal, mas acontece. A energia nuclear. Seus benefícios. Como os hidrocarbonetos, tem alta densidade energética, produz 24/7 e aqueles bastões de urânio duram muito tempo. Se eu achar, eu vou tentar deixar aqui em cima esses bastões de urânio. E dura pra caramba, hein? Tá doido. Gera por muito tempo. Mas como tudo, né? Tem seus malefícios. Eu vou falar esses dois primeiro, que é os resíduos. Normalmente não tem como você descartar isso. Você só enterra ali embaixo da terra e, se não me engano, planta girassol, que o girassol absorve muito bem resíduos tóxicos. E depois de um tempo, eu posso estar errado novamente, eles queimam os girassóis. É isso. E tem um alto custo inicial. É caro para começar a construir. Eu acho que tem duas ou três usinas nucleares aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro. E outro problema que eu não coloquei aqui é a questão do preconceito, né? Tem um certo preconceito com a energia nuclear por causa dos acidentes que já aconteceram. Quais? Chernobyl e Fukushima. Esse aqui foi na Rússia ou na Ucrânia? Não lembro, mas eu acho que foi na Rússia. E Fukushima no Japão. Ambos problemas relacionados à energia nuclear, né? E produz pra caramba. Produz, mas tem seus problemas, cara. Tem um outro acidente que sempre acontece. Não é algo recorrente, eu quero dizer. Eu quero dizer que sempre que aconteceu um ou outro acidente na história. É isso. Aconteceu. Mas é uma energia boa.
tem suas desvantagens, são essas. Tem o preconceito na sua implementação por causa dos acidentes. É uma energia que eu creio que renda muito. Só que se você deixar vazar aquilo ali, não vai afetar só você, vai afetar a sua população, vai afetar o mundo, vai afetar a água do planeta, o ar. Pô, irmão, assim, se estoura um negócio desse, você não afeta só a sua população, você afeta o mundo. Se eu não me engano, foram algumas pessoas só que evitaram que a nuvem de gás tóxico de Chernobyl não fosse assim para a Europa. É isso. Tá bom. Hidrelétrica. Seus benefícios. Como as outras duas, é 24/7. Alta densidade e alta eficiência energética, que é da água, né? É um baixo custo de operação. Depois que instala, repara, é pouco. E deixa eu ver. Se eu não me engano, é isso. Mas tem seus malefícios, né? Risco de inundação, caso a barragem rompa. Perda da biodiversidade. Porque pensa assim. Imagina aqui, tá fluindo o rio, né? O rio tá aqui fluindo, pá, 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 pá. Aí chega o ser humano, acaba com isso aqui, coloca o rio aqui, constrói uma baita de uma estrutura para a água desaguar, coloca aqui uma turbina que fica girando. E pensa, essa turbina tá girando, 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 girando em alta velocidade. O que você acha que isso acontece? O que você acha que vai acontecer se entrar um peixe aqui? O chão vai morrer, vai ficar todo triturado aqui, ó, chum, vai ser só que os restos do peixe. O peixe vai ser assim, ó, morto. Não vai ser nem assim, vai ser todo detonado. E isso acaba reduzindo a biodiversidade, porque os peixes vão ficar mais aqui e aqui vai ter menos peixe. Vamos dizer que aqui seja a saída do rio. Bom, é isso. É o malefício, né, da hidrelétrica. A próxima, deixa eu puxar aqui tudo, né? Gás natural. Seus benefícios. É versátil, ou seja, pode ser usado tanto para gerar energia como para aquecer. O começo de 2024, se eu não me engano, teve o começo da guerra da Ucrânia. E a Europa começou a sofrer com frio, porque lá é um período de inverno, é norte do mundo, né? Inverno, sul é verão. E um dos problemas que estavam enfrentando era o frio. E quem providenciava o gás natural para a Europa? A Rússia. A Europa estava apoiando a OTAN, a Rússia falou, beleza, apoiem a OTAN e vocês vão ficar sem gás natural. E ficaram. Lá, sei lá como que se viraram, não tenho a mínima ideia. Não sei se a Rússia providenciou, vendeu mais caro, eu não sei. Só sei que é isso, o gás natural é útil para isso, aquecimento e energia. Como as outras três tem uma alta densidade energética e um baixo custo para continuar mantendo, né? E os seus malefícios? Problemas geopolíticos, como expliquei a questão da Rússia, da Europa, dos Estados Unidos e uma cacetada aí de gente. Se eu não me engano, o Brasil também tem uma reserva de gás natural. Está errado. Bom, tem um alto custo inicial e pode ser explosivo. Pensa assim, imagina que você, sem querer querendo, deixa vazar um pouco de gás. E vai ligar alguma coisa ali na tomada e sai uma faísca. Acabou. Tudo vai explodir e você vai para os ares. Entendeu? Tem seus malefícios. Nem tudo aqui, nem tudo que tá aqui vai ser bom 100%. Nada que tá aqui vai ser bom 100%. Entenda isso.
Tudo tem seus malefícios e tudo tem seus benefícios. É tudo assim, dormir demais tem seus benefícios, dormir e tem seus malefícios. Pô, você dormir demais, o que pode acontecer? Descansar demais. O que pode. Esse pode ser um benefício. Qual que pode ser um malefício? Você desidratar muito e ficar com dor de cabeça. Pode ser um malefício. Mas voltando pra cá, né? Os benefícios da energia solar. Energia do sol, ou seja, a do sol é de graça e tem um baixo custo de manutenção. Essa questão, pelo que eu me lembro, normalmente você só limpa a placa solar ali, joga uma água para deixar ela brilhante, para absorver mais sol, né? Aí absorver mais energia e gerar mais energia. Você só limpa ela, se estragar a troca. Seus malefícios. Alto custo de instalação, normalmente é caro. Se você tem eu acho que é padrão que chama, aquelas caixas de energia, sabe? Se você tem no modelo antigo, tem que trocar, já é um gasto. Aí você tem que comprar. Ai, tem que comprar mais algumas peças que agora eu não lembro o nome. Para armazenar energia. Tem que fazer a instalação da energia solar, instalar as placas, ver onde que você vai instalar. E tem um preço, né? Também é caro. Bom, tem os metais pesados. As placas mais novas, se eu não me engano, agora são feitas de silício. Só que as antigas iam chumbo, galho, telúrio, cádmio também. São metais pesados. Agora imagina isso indo para o descarte. Normalmente isso deve ir para a Índia. Imagina um indiano encontrando uma placa solar dessa. Uma moça, uma mulher, uma mãe, amamentando o filho e mexendo nisso aí. Vai deixar a criança problema, cara. A mãe vai ficar com problema e a criança vai ficar com problema. Outro problema é o baixo rendimento em períodos sem sol. Períodos noturnos, períodos de inverno na Europa, no Ártico, principalmente no Ártico e na Antártida. Se eu não me engano, ficam 6 meses sem sol e 6 meses com sol. Ou seja, perde 6 meses de energia solar. Outro problema é a sobreprodução. Sobreprodução é muita produção. É uma produção em excesso que acaba sendo descartada porque não é utilizada. Quando que isso ocorre? Normalmente em finais de semana, onde a necessidade e a demanda por energia solar, por energia em geral, diminui. Por quê? Indústrias normalmente tendem a fechar nos finais de semana. Bom, alguns setores fecham, né? Outros ficam 24/7 ainda. As pessoas tendem a demandar um pouco menos de energia. E isso faz uma diferença. Acaba que essa energia tem que ser descartada de alguma forma. E, né? Custo, é perda, é perda. Como eu já disse, tem seus benefícios todas aqui, mas todas têm seus malefícios. Agora a última, eólica. Seus benefícios. A energia do vento. Seus malefícios. É barulhenta, é cara, quebra fácil e tem um baixo rendimento em períodos que não há ventos. É mais ou menos igual a solar. Quando não tem sol não rende muito bem, quando não tem vento, é barulhenta. Normalmente essas placas solares, quando estão placas eólicas, quando estão girando, elas geram uns ruídos que incomodam tanto os humanos como os animais. Eu creio que principalmente a gente, né? E imagina uma placa dessa lá arranhando toda hora, toda hora, toda hora. Agora imagine para os animais que estão acostumados a ter sol a todo momento, estão lá no pasto aberto, não tem obstáculo algum para o sol. Aí vem lá uma placa grandona, faz uma sombra, o animal pensa, poxa, tá de noite. Ou sei lá, vai chover. Aí passa a placa, a pá, né? Passou a placa, poxa, sol de novo.
a pá passa na frente do animal de novo, fica escuro. Isso gera estresse pro animal. É, é cara a energia solar para ser instalada, a energia eólica para ser instalada é cara. Ela quebra facilmente. Eu vou tentar deixar uma foto de algumas energias, de algumas placas, de algumas turbinas eólicas quebrando. E outro problema dela é o baixo rendimento em período sem vento. Ah, outra coisa. As pás, normalmente as pás das turbinas, elas tendem a acertar pássaros. E esses pássaros morrem. É só isso mesmo. Tá bom, vamos pro próximo. Deixa eu puxar isso aqui. Bom, quais são os melhores? Os hidrocarbonetos, a nuclear e o gás natural. Como eu já disse, eu vou dizer de novo. Todas têm suas vantagens e todas têm suas desvantagens. Mas os hidrocarbonetos foram os responsáveis pela revolução industrial, foram os responsáveis pelo nosso avanço tecnológico. Por quê? Por causa da alta eficiência, alta densidade energética, uma fonte de energia muito boa. E o gás natural e a nuclear são fontes de energias boas, só que elas estão começando bem devagar, engatinhando e serem implementadas. Por quê? Tanto por preconceito, como por acidentes anteriores. Ninguém quer correr um acidente, ninguém quer correr o risco de ter um acidente nuclear no país. Sabe? É risco, é risco. Tem suas vantagens, tem suas desvantagens. Próximo. A energia eólica e a solar vão ser o futuro? Bom, podem substituir algumas coisas, mas eu creio que não. Por causa do seu alto custo de implementação, baixo rendimento, porque é algo que depende do clima, não é algo que é gerado ali, a gente minerou isso, encontramos isso, a gente vai produzir. Não. Depende do clima, o clima varia. E outra, pobre, por exemplo, você acha que o pobre vai ter condição de instalar uma placa solar? Óbvio que não, é caro pra dedéu. E ao final do dia, à noite, não há produção de energia solar. Faltou um aqui também, que em período sem vento, não há produção da energia eólica. Isso é óbvio, né? O que fazer? Não adianta aqui só apresentar o problema, né? Bom, continuar utilizando os hidrocarbonetos para a gente continuar avançando tecnologicamente e buscar substituir o hidrocarboneto pelo gás natural e a nuclear, pois as três têm uma alta eficiência energética e não dependem do clima para ser geradas. Outra fonte de energia que é muito poluente é o carvão. O carvão tem que ser substituído. Só que ainda tem muitos países que utilizam carvão. O único que eu lembro agora de cabeça é a China. A China utiliza pra caramba. E eu creio que isso não vai ser substituído com tanta facilidade. Mas, aos poucos, né? Aos poucos vai avançando. Bom, rapaziada, é isso. O vídeo ficou mais longo, mas eu consegui trazer a ideia que eu queria. Quero explicar isso aqui. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E valeu, falou.